Gente, eu peço uma salva de palmas para o nosso palestrante. Tem a palavra, professor. Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Primeiramente, queria me autodescrever. Eu sou um cidadão bem miscigenado, grisalho, estou na faixa dos 40 e muitos anos, estou com um terno cinza, uma camisa branca, uma gravata roxa, e é uma grande honra estar aqui para falar para todas e todos nessa tarde de hoje. E queria e não poderia deixar de agradecer ao honroso convite que me foi direcionado pelo professor Kleber Lúcio de Almeida, que me brindou com essa oportunidade de estar aqui hoje falando para a elite da Justiça do Trabalho brasileira e para comentar um pouco com vocês sobre um capítulo que me parece talvez um dos mais essenciais na atualidade, que é o capítulo da própria percepção de como que a sociedade digital ela promoveu uma mudança muito grande no próprio convívio social como um todo e vem promovendo uma alteração muito delicada no âmbito do sistema jurídico. E o meu propósito aqui, exatamente na posição de tentar ofertar para vocês uma análise o mais panorâmica possível do fenômeno digital para vocês, o meu propósito é, em alguma medida, perpassar todos os grandes debates que nós temos no que diz respeito a essa questão hoje no âmbito jurídico. Obviamente que eu não tenho intenção de descer às minúcias dos grandes debates que vocês, na atualidade, travam cotidianamente ao julgar, envolvendo o fenômeno da uberização, envolvendo as questões em torno dos impactos das novas tecnologias no ambiente laboral. O meu propósito aqui é um pouco de tentar entender como que o digital vem moldando a sociedade na atualidade e em que medida que isso acaba gerando uma série de gatilhos de litigância e gatilhos que vocês vão ter que, inclusive, entender um pouco melhor o sistema e a sociedade para além do que ordinariamente a gente percebe acessando o ambiente web, porque as pessoas, às vezes, têm uma percepção equivocada de que tem uma percepção adequada do digital porque usam as tecnologias, as utilizam principalmente como ferramentas, e o que aconteceu, em verdade, ao longo, pelo menos, dos últimos 20 anos, é exatamente a mudança da percepção das tecnologias de informação e comunicação, que eram vistas tão somente como ferramentas, para que esse ambiente digital ele criasse claramente um eixo transversal de compreensão epistemológica da sociedade. Então, meu propósito é exatamente tentar elucidar isso da forma mais panorâmica possível para todas e todos, para que vocês consigam efetivamente entender esse fenômeno. E a primeira coisa que eu preciso convidá-los é perceber uma questão. Nós, na atualidade, trabalhamos principalmente com uma verdadeira transição de poder no mundo inteiro. Nós saímos de uma concepção de poder e de direito que vinha predominantemente do Estado e nós caminhamos para um sistema no qual o poder passa a ser estruturado não só ou tão somente pelo Estado, mas também pelo poder das chamadas Big Techs, as chamadas Big Nine, na atualidade, as 5 grandes empresas americanas e as 3 grandes empresas chinesas, que vão, obviamente, gerar aquilo que a gente vai chamar de impérios digitais. Nós trabalhamos hoje com modelos que vão tentar estruturar como que esses modelos, esses 3 grandes impérios estabelecem, e que, inclusive, estabelecem a principal guerra que nós temos hoje, que é a guerra pela tecnologia, a guerra por chips. As pessoas acreditam que o grande debate hoje são as guerras que nós estamos vendo, infelizmente, com uma tragédia na Ucrânia, no Israel e Palestina, mas a grande guerra de poder na atualidade é a guerra pela tecnologia. É a guerra pelos superchips que são produzidos em pouquíssimos lugares no planeta, em Taiwan e em outros países, e que, inclusive, vem gerando uma guerra de poder, especialmente entre os Estados Unidos e a China, mas a União Europeia também vem tentando se posicionar nesse campo. Então, a gente
primeiro precisa entender como que esses três impérios digitais eles vêm se articulando. E o primeiro grande império, sem dúvidas, é o Império Americano. E o modelo americano, inclusive de gestão, foi um modelo que, principalmente ao longo dos últimos anos, até por terem as principais empresas, a Amazon, a Microsoft, Apple, etc., eles estabeleceram uma lógica de livre mercado, de fomento para o mercado, para exatamente permitir que essas suas empresas conseguissem cada vez maior proeminência. Sem dúvidas, são as empresas mais valiosas. A empresa mais valiosa do mundo hoje é a Microsoft, valendo aproximadamente 3,15 trilhões de dólares na atualidade. A segunda grande empresa mais valiosa do mundo é a NVIDIA, que, não sei se vocês sabem, mas é a fabricante dos chips ou das GPUs, das unidades de processamento gráfico, que são utilizados na base dos modelos de inteligência artificial, nos grandes modelos de inteligência artificial, notadamente hoje os grandes modelos de linguagem, como os LLMs, como os GPTs, o Gemini, eles precisam dessas unidades de processamento gráfico, dessas GPUs, para processar. A NVIDIA, na semana passada, ela ultrapassou a Apple como segunda maior empresa de valuation no mundo, valendo 3,5 trilhões de dólares na atualidade. E muitas pessoas, inclusive, nem percebem a importância da NVIDIA dentro dessa arquitetura. Então, nós temos, o primeiro grande modelo é o modelo americano. Só que o modelo americano, especialmente de alguns anos para cá, ele se tornou uma grande questão. Por quê? Os próprios Estados Unidos começaram a ver que a ausência de regulação que eles pregavam gerou digamos assim, um cavalo de Troia dentro dos próprios Estados Unidos. Porque, não sei se vocês vêm acompanhando, mas o debate polarizado hoje na política americana é fruto da falta de regulação que eles fizeram no ambiente das plataformas e da regulação das redes sociais, que permitiu que, inclusive, eles sofressem ataques para induzir a polarização, inclusive fruto muito da política estabelecida pelo Putin desde 2014 como uma guerra tecnológica de geração de fake news e polarização nos outros países, para que o próprio Putin pudesse ganhar toda a proeminência que ele teve, fazer as invasões que ele vem fazendo sem grandes ressalvas dos outros grandes poderes. Então, o lema do Putin, inclusive, desde 2014, é: se eles estão brigando nos outros países, eles não vão me incomodar. Então, ele gera desinformação nos países estrangeiros para que isso gere a polarização e as pessoas fiquem brigando entre si. Nos Estados Unidos tem uma grande disputa quase visceral que nós assistimos todos os dias. Mas perceba, os Estados Unidos, desde o ano passado, o governo Biden mudou a ideia regulatória. Então, a ideia de que eles trabalhavam principalmente numa noção de livre mercado, de ausência completa de regulação, o governo Biden mudou isso, porque ele começou a ver que isso gerava um problema para o próprio poder do Estado americano. E essa transição de poder é a primeira grande transição que a gente precisa perceber. Se nós, do direito, não conseguimos estabelecer salvaguardas para que o digital ou para que as grandes empresas de tecnologia elas modelem a própria sociedade, nós estamos numa situação bem delicada, porque esse modelo hierárquico vai sofrer uma transição para esse modelo heterárquico, no qual, ao lado do poder do Estado, nós temos o poder dessas grandes empresas de tecnologia. Esse é o modelo americano. O modelo chinês ele é um modelo híbrido, porque eles adotam o uso das tecnologias, mas o Partido Comunista ele é um dos grandes sócios das grandes empresas de tecnologia chinesas. Então, eles usam tecnologia para controlar os seus cidadãos, eles têm uma modalidade regulatória também preocupada com as questões, fazem e utilizam da tecnologia para, inclusive, inibir informações em relação aos seus cidadãos, mas eles, como há uma mescla do poder do Estado com o poder das Big Techs, porque eles são também sócios das Big Techs, então eles fizeram uma política interessante que vem fazendo com que a China chegue muito perto dos Estados Unidos como grande potência tecnológica. A China só não passou os Estados Unidos porque os Estados Unidos fizeram uma política externa para impedir que os superchips fiquem à disposição da indústria chinesa na atualidade. E aí a China está tentando, na atualidade, criar os superchips com todos os bloqueios que estão sendo impostos pelos Estados Unidos especificamente. E, ao lado desses dois, tem uma tendência regulatória, que, inclusive, aqui nós, no Brasil, mais nos aproximamos, que é a tendência regulatória da União Europeia, que é a ideia de um controle pelo risco e pelos direitos.
vocês devem estar acompanhando que acabou de ser aprovado o AI Act, que é a lei da inteligência artificial, estabelecendo responsabilidade, criando, inclusive, um ambiente regulatório. A Europa tem o DMS, o DSA, que são normativas, o GDPR, que são todas normativas regulatórias, mas mesmo eles que estão tentando promover uma regulação através de direitos, sofrem um lobby pesado das Big Techs para que eles não inibam o poder que eles granjearam ao longo desses últimos 20 anos. E é os últimos 20 anos mesmo que nos fazem começar a pensar que nós vivenciamos uma sociedade hoje totalmente embasada na preocupação em torno dos nossos dados digitais. O grande petróleo, e essa é uma frase recorrente da atualidade, o petróleo hoje são dados digitais. Porque, a partir dos dados digitais, eu posso fazer uma série de coisas, que eu vou ter oportunidade de falar na sequência, mas que eu já gostaria de mostrar para vocês alguns aspectos, especialmente para nós, no campo do direito, nós precisamos começar a pensar nos dados digitais e trabalhar com a noção de que os dados digitais que nós gestamos, e vocês gestam no âmbito da Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho está na vanguarda da produção de dados digitais no âmbito do sistema processual, do sistema de justiça, vocês precisam ter a preocupação de colocar nas próprias escolas a ideia de ter pessoas especializadas em estratégia de dados, para pegar os dados e transformar esses dados digitais em conhecimento, para que esses dados digitais eles sirvam de base para as próprias políticas a serem implementadas pelas escolas. Aqui, para onde vocês estão caminhando? Vocês precisam e vocês têm condição, hoje, de saber isso de antemão, porque vocês têm condição de, desde a entrada das ações no sistema de justiça trabalhista, já estabelecer qual que é a etiologia desses conflitos, da onde esses conflitos surgem, quais são os gatilhos dessa litigância, e hoje, com o fato de nós termos um sistema totalmente informatizado, eu preciso transformar esses dados em conhecimento para que eu leia esses dados adequadamente, mas eu preciso ler adequadamente. Ter os dados estatisticamente estabelecidos não significa que eu vou fazer uma boa leitura. E eu trouxe esse exemplo aqui do Abraham Wald, da Segunda Guerra Mundial, que é um exemplo muito importante. Durante a Segunda Guerra, eles pegaram os caças que voltavam depois de uma tentativa de ataque, e eles começaram a fazer uma análise a partir das perfurações que os caças sofriam. E as pessoas, a primeira análise, fazendo uma análise equivocada dos dados, era de pensar, assim, eu vou fortalecer a aeronave nos pontos onde há maior número de perfurações. Até que o Abraham Wald falou assim, não, vocês todos estão equivocados, porque essas aeronaves que estão com esse maior número de perfurações nessa região voltaram. A gente precisa fortalecer a área do avião que não foi abatida, não foi atingida, porque o avião não voltou porque ele não tomou um tiro nessas regiões. Então, eu preciso ler bem os dados. Então, é essencial que, num ambiente digitalizado, eu comece a pensar no profissional como estrategista de dados para pegar esses dados e transformar esses dados em conhecimento. E para que eu comece a pegar o Data Lake, que é exatamente esse conjunto de dados, que está completamente desestruturado, os dados na justiça são difíceis de serem acessados. Se eu pedisse aqui agora que vocês me informassem quais são os dados que vocês têm nas suas respectivas escolas ou nas respectivas justiças às quais vocês de cada estado que vocês participam, talvez vocês tivessem dificuldade de me dar, às vezes, aqui um BI, um Business Intelligence, falando quantas ações ingressaram, de qual tipo, com qual pedido, quais escritórios de advocacia que propuseram as ações, quantos desses escritórios de advocacia fazem acordo, quantos não fazem, qual que é a média desses processos. Isso precisaria estar completamente estruturado num sistema que já se tornou digitalizado há tantos anos no Brasil. E me causa perplexidade que a gente ainda estabeleça ou tenha um ambiente no qual a gente não trabalha minimamente na persecução de um ambiente que seja data-driven. Eu, por exemplo, presto serviços para grandes indústrias e para grandes empresas que eles trabalham data-driven. Eles sabem, em pormenor, quanto que eles têm, às vezes, de material, onde que a coisa está funcionando, onde não tem. Eles têm controle de absolutamente tudo. Só que a gente precisa estabelecer essa escada para criar um ambiente data-driven, que é basicamente o quê? Primeira etapa de um procedimento para ser operado por dados é a etapa que, infelizmente, ainda muitas pessoas na área do direito se encontram, de resistência aos dados. Eu tenho os dados, mas eu não quero mexer com os dados, vai dar muito trabalho, vou ter que conversar de modo horizontal com o pessoal da TI, vou ter que dar poder para o pessoal da TI, é melhor eu ter as minhas ideias aqui,
até porque são boas, e a gente acredita na nossa racionalidade, apesar dela já ter sido diagnosticada como limitada desde a década de 50, e a gente acredita na nossa capacidade humana de gestão, a gente acredita que a gente é o homo jurídicos, que é absolutamente racional e decide de modo absolutamente racional, e a gente acaba, por vezes, cometendo equívocos. E a gente, então, tem que ultrapassar essa etapa de resistência aos dados. Segunda etapa, que, num processo de estabelecimento data-driven, é o de curiosidade aos dados. Me parece que a grande maioria dos juristas, na atualidade, estão nessa etapa. Eles acabaram de descobrir o digital e começam a perceber que, com o digital, eu posso criar ambientes para extração de informações muito interessantes, que eu posso, a partir daí, extrair formas de gestão muito mais estratégicas, que eu vou conseguir saber, numa tela extremamente usável, e usável é algo importante, é uma palavra que eu vou falar muito aqui. Eu tenho que ter usabilidade, as coisas têm que ser fáceis de serem utilizadas. Se não forem fáceis de serem utilizadas para o cidadão, para nós, como profissionais, como advogados, como juízes, tem um problema. Às vezes, o prédio não é usável. Você chega num ambiente do Poder Judiciário, às vezes, você fica perdido, parece que você está num labirinto. Quando a ideia de usabilidade é a ideia, por exemplo, que a gente vivencia quando a gente vai no hospital, e aí a pessoa vira para você, segue essa linha azul aqui que você sai no raio-x. Você não precisa de ter nenhuma informação mais sofisticada. Aquilo é pensado para facilitar o ambiente. E a usabilidade é algo que precisa ser levado a sério, tanto no presencial e no digital mais ainda. A gente precisa pensar nessa utilização cada vez mais consistente dos dados. Se a gente dá um passo adiante, a gente começa a ficar consciente dos dados. E usar esses dados para, como eu já disse, criar plataformas ou painéis inteligentes que me permitam, a todo momento, ter acesso às informações essenciais para que vocês deliberem, para que vocês decidam, para que vocês exerçam a administração da justiça. E o objetivo, em grande medida, de uma escola é exatamente permitir inteligência para que os projetos no âmbito da própria otimização e aprimoramento da justiça do trabalho sejam cada vez mais estratégicos. Vocês estão lidando com players, e aqui eu posso falar só da Uber, que, como vocês bem sabem, ele tem um conhecimento jurimétrico de todos vocês, sabe como cada um de vocês pensa sobre a questão do vínculo ou não do vínculo. Eu estou falando só um exemplo público e notório, já diagnosticado e pesquisado acerca disso. Mas eu estou falando de um exemplo, são 100 números de exemplos que vocês estão lidando com grandes litigantes, com repeat players, e eles diagnosticam vocês. Eles sabem como vocês funcionam. Se vocês não fazem o mesmo trabalho para conhecer a litigância desde o início, para que vocês tenham uma anamnese muito grande a partir desses dados, vocês estão, obviamente, lutando num ambiente que vocês estão enxugando gelo, porque vocês não têm nem a possibilidade de otimizar o sistema, porque vocês não estão atacando os gatilhos da litigância. E a ideia é de que a gente vá, obviamente... acho que deu uma travada aqui. Não, acho que agora vai. Deixa eu ver aqui. Foi. Então, a gente dá um passo adiante para conhecer os dados, efetivamente, trabalhar com eles. Mas o que eu quero convidar vocês é para que vocês tentem perseguir isso aqui. É um ambiente data-driven. Todas as decisões deveriam ser embasadas em dados. E não em conformidade com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu acho interessante. É óbvio que eu estou apresentando aqui para vocês um processo. Desde a descoberta dos dados, e perceba, os dados já existem. Eles estão todos nas plataformas de gestão de processos em autos eletrônicos. Vocês só precisam transformar esses dados em conhecimento. Só que isso exige um processo, existe um planejamento, e, sem dúvidas, a função da escola, em grande medida, é oferecer os pressupostos para que vocês consigam fazer isso. E, mais, o convite que eu faço a vocês é para que eu falei do poder das Big Techs, para que a gente aprenda com elas. E aprender com elas é estabelecer o que elas, a forja da sociedade digital estabelecida há 20 anos atrás, que é basicamente a fusão de 3 grandes conhecimentos. O conhecimento da psicologia cognitivo-comportamental, a chamada virada cognitiva, o conhecimento do design, para que eu crie ambientes funcionais, inclusive da justiça, das plataformas de gestão de processos eletrônicos, dos painéis eletrônicos inteligentes, que vocês precisam ter informações acerca disso, e, obviamente, não posso deixar de falar, se eu estou falando de revolução digital, da inteligência artificial, de modo que a gente saiba das suas benesses, dos seus riscos éticos, dos seus riscos jurídicos, e perceba claramente as potencialidades que ela pode nos oferecer. Então, vamos começar do básico. O básico é perceber que, desde a década de 50, já se diagnosticou que nós temos racionalidade limitada.
Todo ser humano, não sou eu, não é você, não é o juiz, não é o advogado, todo mundo tem racionalidade limitada. Herbert Simon diagnosticou isso na década de 50. A partir da década de 70, o professor Kahneman e Tversky começaram a fazer testes empíricos, e disso se extraiu a ideia de que nós trabalhamos basicamente com 2 sistemas de julgamento no nosso cérebro, do ponto de vista didático. Um sistema que é rápido, automático, heurístico, que nos faz tomar decisões com rapidez, que quando, por exemplo, a gente acorda meio assim desligado e vai tomar um banho, você não pensa, vou virar a torneira, você vira. Você pensa, não, vou jogar uma água no rosto, você joga. Você vai comer alguma coisa, você come automaticamente, tudo é automático. Só que o que nos faz racional é o sistema 2. É o sistema que nos induz a possibilidade que nós promovamos raciocínios estratégicos, raciocínios aprimorados. Só que do funcionamento do sistema 1 e do sistema 2 já mais do que diagnosticado e provado, que há um problema no funcionamento, porque o S2 nem sempre funciona. A gente trabalha predominantemente com o S1, com o automático. Se você está fazendo uma coisa que você está acostumado a fazer, você não liga o S2. Quando você está dirigindo, e você já tem costume de dirigir, você não liga o S2. Você liga o S2 quando você vai parar o carro numa vaga apertada, e aí, porque senão você bate na parede. Mas, fora isso, você fica trabalhando com o S1 quase o tempo todo. Só que da interação do S1 e do S2 surgiu o fenômeno dos vieses cognitivos e da própria percepção da heurística. Vocês olham essa foto e talvez vocês fiquem um pouco perplexos com a foto. Assim, que foto inadequada que esse palestrante deu. Só que essa foto não tem nada demais. É uma senhora num show de rock e tem 2 cidadãos calvos atrás dela. O que tem demais nessa foto? O que tem demais nessa foto é o nosso cérebro heurístico. O nosso cérebro heurístico, que é o S1, ele te dá a primeira informação. E se você não liga o S2 e não analisa diretamente a foto, você acha e vê na foto coisas que não existem. E o nosso S2, às vezes, ele falha. E a gente acaba lidando com o quê? Com uma solução enviesada. E esses vieses passaram a ser diagnosticados desde a década de 70, e hoje nós contamos mais ou menos 200 vieses cognitivos diagnosticados, com o maior destaque o chamado viés da confirmação, ou confirmation bias, que é o viés que nos faz acreditar naquilo que esteja em consonância com os nossos valores, com as nossas pressuposições, com o que a gente gosta. O viés de confirmação. E o viés de confirmação gera um efeito no cérebro, que é o backfire effect, que é o viés de tiro pela culatra. Se você, por exemplo, for debater uma questão política com alguém, você acha que se você trouxer argumentos racionais para a pessoa que o candidato que a parte contrária ama é ruim, você acha que ele vai acreditar em você? Não. O cérebro faz com que ele fique mais polarizado. Isso é o backfire effect. Isso é diagnosticado. Então, se você for tentar convencer alguém, através de argumentos racionais, sobre alguma questão, num debate religioso, político, você não vai conseguir. O cérebro não funciona assim. O cérebro trabalha com o quê? O cérebro trabalha com vieses. E, como ele trabalha com vieses, você vai ter dificuldade de se desenviesar do ponto de vista prático em relação a questões. Então, a percepção dos vieses já é um aspecto importante, porque eu posso usar os vieses para o bem ou para o mal. Eu posso usar os vieses para induzir, inclusive, comportamentos, inclusive no campo da justiça. Eu posso pegar um dos capítulos da psicologia comportamental, que é o capítulo dos nudges, dos empurrões cognitivos, e induzir comportamentos. Então, um exemplo que eu posso apresentar é esse mandado de citação de uma execução que eu refiz usando a técnica do nudge. A técnica que ordinariamente é feita de design de um mandado é algo que é feito para ninguém entender, a não ser nós, juristas. O cidadão que está recebendo um mandado de pagamento ele tem a menor noção do que aquilo é. Ele liga para um primo, para um amigo, para o advogado dele. Ao passo que, se você refizer com um design usando nudge, você vai fazer com que aquela informação seja mais facilmente absorvida e induzir com maior facilidade o pagamento. Então, nesse mandado, depois eu vou mandar o material para vocês terem acesso, vocês verem que eu estabeleci um escalonamento do valor da dívida no tempo, para a pessoa entender que é melhor ela pagar agora do que pagar daqui a algum tempo, porque dever na justiça é caro. Então, você usa mecanismos de incentivo comportamental para que a pessoa induza um comportamento. Você pode usar isso para se valer, inclusive, do grande movimento que o ministro Barroso vem capitaneando na atualidade, em torno da plain language,
da simplificação dos argumentos, que não tem nada a ver com pauperização da linguagem técnica. Isso não muda o jargão. Plain language é você saber que você está escrevendo para um destinatário, para uma persona. Então, você precisa estabelecer a linguagem adequada para a pessoa que vai receber a informação. Não tem nada a ver com você acabar com o linguajar técnico. Isso é uma ignorância de algumas pessoas que falam em linguagem simples. Ah, agora não vou precisar mais aprender fundamentos técnicos. Tem nada a ver. Plain language, ou usar visual law, legal design, usar design em geral, é você pensar para quem você está direcionando a informação. Se a informação está sendo direcionada, por exemplo, para vocês, juízes, ela tem que ser técnica. Ela não pode ser uma linguagem inadequada, coloquial. Não tem menor fundamento isso. Quando a gente está lidando com plain language, a gente está falando de uma técnica também. Tudo envolve conhecimento. São só virada cognitiva. O design é o segundo capítulo dessa fusão que as redes sociais fizeram. O que eles pegaram? E por que eu falei que a psicologia cognitivo-comportamental foi utilizada pelas redes sociais? As redes sociais, basicamente, elas trabalham com seus vieses. Então, o seu ambiente web, da sua plataforma, não mostra a realidade. Ele mostra o que você gosta. Ele está ali colocando 80% a 90% de informações que você gosta, porque a ideia da plataforma, do Instagram, do Facebook ou de qualquer outra rede social, é fazer com que você permaneça lá o máximo de tempo possível, para que você tenha o máximo de dados de você para tratá-los, inclusive com IA, extrair padrões e te colocar numa tribo digital. E para vender produto específico para você. Tanto é que todo mundo já teve a experiência de pesquisar alguma coisa, falar Paris, na sequência, abre lá, está Paris, 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 hotel em Paris, vem a Paris, meia pensão em Paris, do lado da Torre Eiffel. Por quê? Porque isso foi estabelecido em 2003 pelo Google, porque o Google estava quase entrando em falência, até que um cara lá dentro falou assim, a gente tem um baú de ouro aqui, que são os dados digitais, que se a gente usar essa tecnologia que vem lá da década de 50 para extrair padrões, que é IA, e começar a perfilizar essas pessoas, eu começo a fazer ou vender para os fornecedores serviço direcionado. Eu não estou mais fazendo uma publicidade para todo mundo. Eu faço a publicidade para você, em consonância com o que você gosta. Então, a sua rede social é toda estruturada, a sua timeline, com os seus vieses. Você tem ali 15% a 20% de informação que você odeia para você ter falsa sensação que você vê o mundo. Mas você não está vendo o mundo. Você está vendo o recorte do que você gosta, da sua orientação política, da sua orientação religiosa, etc., etc. Não é a realidade. Então, a sua rede social não é a realidade. E se você não criar mecanismos para se desenviesar, você vai se enganar e vai continuar ficando cada vez mais dentro de um funil da falácia de acreditar, inclusive, em coisas absurdas e em pessoas que não mereceriam a sua crença. O segundo passo da rede social é a arquitetura de escolha, é o design. É você induzir formas, inclusive, num primeiro momento, para vender coisas. Foi o que a Amazon fez com o One Click, que a gente compra coisa na Amazon no susto. Eu compro quase todo dia um livro na Amazon, que depois, gente, quanto que eu vou ler esse danado desse livro? Mas eu compro em One Click. Eles idealizaram isso em 99. E é uma coisa que fez com que a Amazon seja uma das Big Techs hoje e valha quase alguns trilhões de dólares. Então, é esse mecanismo de design que vai fazer e trazer para nós, no direito, essa métrica da usabilidade. É entender que eu preciso construir o sistema de justiça de modo que ele seja usável para as pessoas. De modo que ele seja pensado para o cidadão, pensado para o juiz. Eu me recordo das primeiras discussões do processo eletrônico, há muitos anos, inclusive aqui no ambiente trabalhista, que eu tentava mostrar para os técnicos que não tinha lógica o PJE ter determinadas questões que não funcionavam, e a pessoa era o técnico, não conseguia entender, porque não tinha nenhum designer. Era uma pessoa da TI que não tinha um designer na base da própria construção da solução. Então, aquilo era difícil, precisa de um tutorial para usar a plataforma. Não tem lógica nenhuma. Ao passo que você entra no Instagram, você pode ser a pessoa mais desavisada do mundo, sem qualquer letramento digital que você consegue acessar, porque aquilo é pensado para ser o quê? Usável. Só que, na medida em que você tem design, quando você vê design, você não vê intenção por trás do design, porque você tem formas de manipulação que são perfeitamente possíveis. Agora, a usabilidade, inclusive, está na base do ChatGPT.
Vocês acham que o ChatGPT ele ganhou toda a proeminência porque ele traz uma tecnologia que surgiu em 2022? Claro que não. A tecnologia surgiu em 2018. A ideia da técnica de arquitetura transformer do GPT é de 2018, 2017, 2018. Por que o ChatGPT virou o que virou? Por conta da usabilidade. Eles colocaram num ambiente web, que você não precisa ter letramento digital nenhum, você só precisa saber acessar a internet, você coloca lá na plataforma, você faz um comando e ele te dá uma resposta. É a usabilidade que fez o ChatGPT ter tantos usuários e tantas pessoas gostaram de usá-lo. E a IA, ela alçou voos a partir de dezembro de 2022 por conta disso. Eles criaram ambientes nos quais não precisava ser um nerd igual eu sempre fui, para gostar de programação, para gostar de tecnologia, para usar IA. Eu posso ser qualquer pessoa, eu uso no meu celular e ela é perfeitamente usável. Essa ideia da usabilidade é algo que nós, do direito, precisamos absorver, para a gente pensar em como comunicar com o cidadão, em como comunicar com as partes, para facilitar as informações que podem, inclusive, induzir retirada, inclusive, de uma série de questões do âmbito do próprio judiciário. Porque, às vezes, o que falta para o cidadão é informação sobre as questões. Só que são informações que são pensadas para que elas sejam como isso aqui. Ó. Sabe o que é isso aqui? Não sei se todos estão vendo. É um sachê de ketchup. Que isso aqui é a coisa mais imbecil que alguém já inventou. Porque ela não tem usabilidade nenhuma. Quando você pega um negócio desse para usar na pizza, no sanduíche, você coloca no dente, você tenta rasgar. É um negócio que é feito para não usar. Se a justiça for igual a esse sachê de ketchup, eu tenho um problema. Porque a gente não está criando um ambiente de dimensionamento de conflito que seja acessível. E que a pessoa, às vezes, nem pense naquilo como um meio de resolução de conflitos. Sadiero, mas isso que você está querendo é impossível. Não. Se eu trato os dados, se eu perfilizo o usuário, eu consigo criar uma solução que a pessoa nem percebe que é uma solução de conflitos. E eu dou um exemplo concreto com tecnologia. Todos vocês devem ter aplicativos para compra de comida, para compra de alguma coisa. Quando dá um problema na pizza que você pediu, você pensa em ir no PROCON? Você pensa em ir no juizado especial de relações de consumo? Não. Você abre o seu aplicativo, tira uma foto do sanduba, que veio com cebola e você não gosta, e eles te mandam na mesma hora um outro sanduba, ou te devolvem um dinheiro, etc, etc. Isso é um meio online de resolução de conflito. É um online dispute resolution, que ela é pensada para funcionar em segundos com alta eficiência. Porque eles pegaram os dados, trataram os dados, pegaram as tendências de aceitação de consenso e conseguiram ter uma ferramenta altamente usável. E você nem pensa que você está num meio de resolução de conflitos. Porque ele é todo pensado a partir do cidadão, a partir da participação do cidadão através de uma técnica que nós, no processo, chamamos de Dispute System Design. A gente tem uma metodologia para pensar o conflito bottom-up, de baixo para cima, e não top-down, como normalmente no Brasil a gente pensa. A gente pensa do ponto de vista técnico, metodológico, e tenta apresentar uma solução como se fosse a melhor para o cidadão sem ouvi-lo, sem saber o que ele precisa, quais são as necessidades, interesses, até para que eu crie mecanismos adequados para a solução dos conflitos deles. Então, eu preciso pensar em ter monitoramentos de usabilidade. Isso aqui é um relatório que eu fiz conjuntamente com o ministro Salomão, que, num grupo da GV que eu participo, que a gente fez um teste de usabilidade das 10 maiores plataformas de e-commerce no Brasil. E a gente vai ampliar esse teste de usabilidade para outros ambientes digitais, para, inclusive, tentar chegar nas próprias plataformas do Poder Judiciário, das mais de 50 plataformas de processo de gestão em autos eletrônicos que nós temos. A gente precisa melhorar a usabilidade. Eu vou mandar depois esse material para que vocês tenham uma hipótese. Um detalhe, design pode manipular. Então, eu posso induzir comportamento. Esse aqui é o exemplo de 2010 da eleição americana, que eles mudaram o design no Facebook, porque, na época, as pessoas ainda usavam Facebook, hoje quase ninguém usa, mas eles mudavam, e, no dia da votação, eles colocavam para uma vez, aparecia uma vez na tela da pessoa, a informação com que a pessoa tinha votado e a informação que a pessoa tinha votado com os amigos que tinham votado. Essa alteração de design aumentou o número em 300 mil eleitores nos Estados Unidos. Algumas eleições americanas foram decididas por 100 mil votos. Isso aqui foi um teste que o Facebook fez conosco, porque o Facebook, não sei se você sabe, mas as redes sociais, as plataformas nos tratam como ratinhos de laboratório.
Tem um psicólogo comportamental, Skinner, que alguns já devem ter estudado, que fazia com ratinho, reforço positivo, reforço... A plataforma faz isso o tempo todo conosco. E quando ela está precisando de algum dado específico, ela coloca a gente numa situação extremamente importante para nós. Se você der esses dados, eu vou te mostrar como você será quando você for velho. Como vai ser o seu filho. Como vai ser a sua família. E aí você coloca os dados, como vai ser o seu avatar. Aí você entrega os seus dados de graça todos, e eles tratam os seus dados com coisas ultrapessoais e te perfiliza e sabe você muito melhor do que como você é. Isso aqui é uma outra forma de design prejudicial, que a gente chama de dark pattern. É você usar design para induzir também equívoco. Isso aqui é do Diamond Mall, que é um shopping aqui de Belo Horizonte. Isso aqui é o totem de pagamento. O que eles fizeram? Eles alteraram as cores quando você paga, e normalmente é uma questão de você falando se você vai imprimir ou não. A tendência do positivo é ser o quê? Verde. E do negativo ser vermelho. Então, na hora que você paga, você clica o quê? O verde. O verde é não quero recibo de impressão. E eu, normalmente, quero recibo de impressão, porque vai que a cancela dá um problema. E aí, eles invertem as cores. Isso, percebam, é uma coisa boba, mas que é uma coisa que muda comportamento. E isso é utilizado, inclusive, no âmbito da justiça digital. Tem plataformas de ODR que são utilizadas por grandes players privados para induzir que as pessoas façam acordos, mudando o design comportamental da própria plataforma. Então, o mesmo teste que as redes sociais fazem, a gente pode usar na justiça para a justiça ser a melhor forma. E isso é utilizado amplamente para fazer desinformação também. Você cria, se a pessoa está numa sociedade de estresse, você induz gatilhos para a pessoa entrar naquilo que o Dan Ariely, que é um grande psicólogo cognitivo comportamental, chama de funil da falácia, que você começa a entender porque tem determinadas pessoas que acreditam em coisas absurdas na atualidade. É por conta de um processo que é utilizado, criando gatilhos mentais que partem, inclusive, de ambientes de alto estresse. Inclusive, eu venho falando com algumas autoridades no Brasil que o sul do país, agora, especialmente o Rio Grande do Sul, é um campo minado para desinformação e para fake news. Porque as pessoas estão num ambiente de estresse, e o ambiente de alto estresse é um ambiente muito vocacionado para fake news, para desinformação, para indução, que as pessoas acreditem em outro universo, em outro mundo, porque a gente já vive no multiverso das nossas tribos. Cada um de vocês acredita num mundo que não existe. Se você quer conhecer um mundo que existe, você tem que fazer algo que é muito traumático, como eu faço. Eu tenho um bando de grupos de WhatsApp de coisas que eu odeio. E que eu analiso eles 15 minutos por dia, para eu entender o que essas pessoas estão pensando. Para eu me desenviesar. Porque se eu ficar só nas minhas redes, eu não estou vendo o mundo. Mas eu falo que é traumático. Porque quando eu vejo o que as pessoas dizem, no que as pessoas acreditam, no que as pessoas defendem, eu fico em perplexidade. Mas eu, como estudo psicologia cognitivo comportamental há muitos anos, eu sei que isso é um processo de desenviesamento necessário para eu conseguir ter um mínimo de noção como que o mundo funciona na atualidade. Senão, eu vou continuar achando que o mundo é a minha tribo digital, com os valores daquelas pessoas, da minha família, dos meus amigos, que vão só retroalimentar os meus equívocos de vieses. E todos temos vieses. Todos acreditamos em coisas absurdas. Todos vão ter informação que acham que é verdadeira no primeiro momento, se você não faz uma verificação mais consistente. Mas eu não vou esmiuçar isso, porque eu quero falar de aspectos mais importantes para vocês. E, finalmente, eu chego na inteligência artificial. A inteligência artificial, como todos já sabem, é uma tecnologia que remonta à década de 40, década de 50, tem toda aquela história do Alan Turing, que todo mundo já ouviu falar, do jogo da imitação, que é a ideia de criar uma máquina que emulasse algum aspecto da cognição humana, e isso vem de uma técnica que surge em 43, que é a técnica da rede neural, do Spitz, foi estabelecida no texto seminal do Alan Turing, em 1950, ganha o nome de inteligência artificial num congresso em Dartmouth, em 1956, pelo John McCarthy, porque ele quis dar um nome legal para aquilo que ele estava querendo, subsídio de pesquisa, então ele chamou de inteligência artificial, apesar de não ser nem tão inteligente, nem tão artificial, porque depende muito do ser humano para a própria modelagem da máquina, e dos dados humanos para servir de combustível para a máquina, e que, inclusive, só permitiu que a IA
pudesse ganhar esse florescimento a partir dos anos 2000 por conta da internet, que gerou a explosão de dados e o Big Data a partir de 1993, quando a internet se tornou comercial. Mas percebam, isso surge na década de 50, a IA ela funcionou através de uma série de técnicas, que eu não vou entrar aqui em minúcias, mas eu preciso comentar alguns aspectos. O primeiro deles é que a IA promove basicamente o quê? Correlações e extrai padrões matemáticos para resolver tarefas e resolver problemas. E o que ela faz é isso. Especialmente adotando a arquitetura mais convencional, que é o machine learning. Então, o que ela faz? Ela pega um conjunto de dados, extrai padrões e correlações desses dados para resolver tarefas e resolver problemas. Isso pode ser um problema singelo, como te indicar o melhor filme na Netflix na próxima, que você deve seguir, para mostrar qual que é o melhor caminho para você chegar no seu serviço, ou coisa que o valha, para te desbloquear o seu telefone por biometria, ou qualquer outra coisa desse tipo. Pode ser uma coisa simples, mas, às vezes, a IA faz correlações absurdas, porque, como ela trabalha com dados e não vê a realidade, ela pode fazer como essa máquina fez aqui para fazer reconhecimento de animal, e entendeu que esse animal aqui é um tigre. E, obviamente, a gente vê que é um cachorrinho. Qualquer ser humano vê que é um cachorrinho, não é um tigre. Mas por quê? Não dá para acreditar completamente no que a IA faz. Normalmente, nós do direito, ainda a gente acredita no perfil da IA do cinema, que é a ideia da IA do Skynet, do Exterminador do Futuro. Todo mundo, inclusive, fica falando o tempo todo que ela pode vir nos matar, e etc, etc. Mas tem um monte de fake news no campo do direito, inclusive, envolvendo a IA. A questão de que alguns falam que a IA tem ciência, não, a IA faz processo algoritmo matemático de extração estocástica de informação. É isso que ela faz. Segundo, no direito tem essa falácia aqui do juiz robô da Estônia, que a própria Estônia teve que, há 2 anos atrás, desmentir isso, porque não é possível um modelo de IA julgar como nós humanos fazemos. O ChatGPT pode me ajudar a fazer uma sentença. Pode, se você indicar quais são os caminhos, como é que ela quer que seja julgada, a partir de quais parâmetros, ela vai fazer. Mas ela não consegue fazer uma análise tal qual o nosso cérebro humano, estamos muito longe disso. Também não tem isso na China, não. Há um tempo atrás tem essa notícia que na China os juízes estavam sendo controlados por IA. Isso é uma grande mentira. Eu fui obrigado a ler esse danado desse paper em mandarim, para descobrir que não tinha nada a ver no paper com o que o repórter tinha dito na reportagem. Então, o que a IA, basicamente, ela faz? Eu trabalho com 2 IAs. A IA analítica, que é aquela que a gente trabalhava com ela predominantemente até 2018, que é essa que faz o quê? Análise, resolução de problemas específicos. Então, eu posso usar a IA para fazer o quê? Para classificar processos, para mostrar, fazer uma pesquisa jurisprudencial, para mostrar qual que é a minha coerência decisória, pegar todo o meu dataset de decisões e mostrar a minha variância. Inclusive, na área do direito do trabalho, tem uma Legal Tech, que é a Data Lawyer, que faz isso e vende esse serviço para os advogados, para que faça juízo preditivo de todos vocês, falando como que vocês decidem, qual que é o valor que vocês fixam, faz até um gráfico de como que vocês decidem. Você só paga um valor e é lá Netflix para eles te darem essa informação. Então, isso é IA analítica, ela basicamente faz isso. Ela funciona através... o jeito de modelar ela, não vou entrar aqui nessa minúcia, porque eu não quero entediá-los, usando o que a gente chama de machine learning, que eu também não vou entediá-los com isso. Mas, a partir de um determinado momento, especialmente, o que aconteceu? O machine learning ele passou a ganhar proeminência, especialmente a partir dos anos 2000, por conta do volume de dados que a gente começou a ter e pela ampliação do poder computacional que a gente passou a ter nos anos 2000. Só que quando a gente chega em 2010, 2011, com o uso das GPUs, aquelas que eu falei no início da exposição da NVIDIA, eles começaram a ampliar o poder computacional de uma IA de um modo brutal. Para vocês terem uma ideia, uma CPU de um computador nosso trabalha com 16, 32 cores. Uma GPU trabalha com 10 a 20 mil cores. Então, a capacidade de processamento de informação é assim, brutal. E isso ganhou proeminência a partir de 2010. E isso começou a permitir que a IA começasse a ser usado como suporte à tomada de decisão. Como suporte à tomada de decisão, ou, em alguns ambientes, como tomada de decisão mesmo. Hoje, por exemplo, você vai num banco, a análise de crédito é toda feita de modo informatizado. Você não tem nenhum gerente lá analisando seu crédito. Pelo contrário, às vezes você vai ter uma informação, o seu gerente fala que você tem direito a uma coisa e você não tem direito a nada daquilo.
Eu tenho um exemplo pessoal, inclusive, alguns anos atrás, quando eu tive meu filho, eu decidi fazer um seguro de vida. E quando eu fui fazer o seguro de vida, eu procurei uma pessoa que mexia com seguro de vida, de uma grande empresa americana, para me vender o serviço. A pessoa falou assim, nossa, você tem todos os elementos, todos os fundos, tudo para ser o nosso cliente. E aí, na hora que ela colocou os meus dados na máquina, a máquina me rejeitou. Eu estou, inclusive, traumatizado até hoje. Porque o machine learning, a IA, ela trabalha com rede neural, especialmente convolucional, ela é opaca. Ela não consegue explicar por que ela chegou naquela resposta. Nem quem programa, nem quem é dono sabe. Essa semana, o Sam Altman, que é o CEO, um dos donos da OpenAI, que é fabricante do ChatGPT, ele falou, nós não sabemos muito bem como que o que a gente produz decide, não. Ele falou isso num grande encontro que teve em Seul. Se o Sam Altman, que fabrica o ChatGPT, não tem ideia de como funciona, eu vou saber? Então, eu não tenho como saber como ela decide. Nós estamos ainda em pesquisas buscando o que a gente chama de XAI, que é inteligência artificial explicável, mas é um campo de pesquisa da ciência da computação super complicado. E isso já nos traz um problema para o direito, porque uma das coisas que é pressuposto para o direito e para o processo decisório é a gente saber por quê. Saber explicar por que chegou àquela resposta. Saber interpretar como a gente chegou naquela resposta. Então, as IAs, para nós, têm um problemão. E elas passam a ser usadas para decisões dos mais distintas hipóteses. O exemplo mais emblemático, inclusive, que é conhecido por todos, é o caso aqui do COMPASS, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é utilizado na Justiça Criminal Americana desde 2015. E, em 2016, o COMPASS, que é um software de uma empresa privada, a Northpoint, e uma ONG americana de nome ProPublica, pegou os resultados do COMPASS. O que o COMPASS faz na Justiça Criminal Americana? Ela auxilia o juiz criminal a verificar se aquela pessoa é perigosa ou não, para auxiliá-lo a promover decisões de liberdade provisória, ou o que seja. Eles foram fazer a análise das decisões do COMPASS e descobriram que o COMPASS ele aumentava o score de periculosidade se a pessoa fosse preta ou se a pessoa fosse latina e reduzia se a pessoa fosse branca. Porque a máquina ela retrata o dataset. E os dados que foram alimentar o COMPASS eram dados de juízes humanos fazendo análise de risco de periculosidade de pessoas. E como o juiz americano ou os americanos são muito racistas e preconceituosos, tanto conosco, latinos, quanto com as pessoas pretas, a máquina reproduziu isso. E isso começou a colocar em pauta o problema da discriminação algorítmica, que no campo trabalhista é um problemão. Não sei se vocês sabem, mas algumas empresas começaram a usar, o próprio Google começou a usar IAs para tentar recrutar pessoas. E o primeiro processo de recrutamento que eles buscaram executivos, a máquina de cara já tirou todas as mulheres e todas as pessoas que não fossem brancas e que não tivessem 40 e poucos anos. Porque ele pegou o dataset de qual que é a média de executivos nas empresas de tecnologia. Só que olha para você ver, se você tem um problema de discriminação algorítmica, esse é um problema que vocês podem se deparar em breve ao julgar. Se a máquina que fez isso, como que ela decidiu? Como é que ela analisou a questão? Só que é black box, é caixa preta. Então, eu preciso pensar em formas regulatórias. Nós temos o AI Act na Europa, tem a ordem executiva americana, do Biden, e no Brasil nós temos o projeto de lei 2338, que trabalha com classificação de riscos, e coloca a justiça como atividade de alto risco. E se é atividade de alto risco, eu preciso ter governança diferente. E eu preciso de ter, dentro do judiciário, governança de dados e governança de IA, não só para usar a IA, para estabelecer onde a IA pode ser utilizada na própria atividade administrativa e na atividade de apoio à decisão, e para, inclusive, estabelecer formas de contratação da IA. Por quê? Porque, se eu não faço isso, eu crio um problema, mas a gente ainda está num vácuo legislativo. O projeto 2338 vai ser analisado no Senado Federal na próxima semana, no dia 12, Dia dos Namorados, analisando se vai se manter o substitutivo que foi elaborado depois do projeto estabelecido pela Comissão de Juristas. Então, eu preciso pensar também em formas contratuais. Na hora que vocês forem contratar a IA, vocês têm que estabelecer cláusulas contratuais muito sofisticadas. Eu trouxe aqui o modelo da Comissão Europeia, que estabelece alguma questão em torno de estabelecimento
de um framework de contratação de IA. Eu, inclusive, estou auxiliando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em algumas análises para aquisição de algumas IAs, de IAs generativas, num campo lá, que é o NAT-GPT-JUS, que é uma questão envolvendo judicialização da saúde, porque eles estavam querendo contratar para auxiliar no trabalho administrativo dos médicos. E eu preciso de ter uma governança, eu preciso de ter uma equipe de experts para auxiliar nesse tipo de contratação, porque eu não estou lidando com nada muito simples. E, normalmente, as pessoas acreditam, por exemplo, mas é fácil, é só colocar um ser humano para supervisionar a resposta da máquina. E o ser humano tem um monte de vieses. Eu falei do viés da máquina, o viés do modelo algoritmo, aquele que fez estabelecer maior risco para pessoas pretas e latinas, mas eu tenho um viés humano com a máquina, que é o quê? Você acreditar no que a máquina faz depois que a máquina te apresenta bons resultados. E eu falo, por exemplo, do bom e velho Waze. Quando você começa a usar o Waze, você fica meio assim, aí você usa uma vez, uma segunda. Quando você chega lá pela 10ª vez, você fala assim, deixa o Waze me levar. O Waze leva eu. Você desliga o cérebro e faz o que o Waze... Isso é viés de automação. Então, supervisão humana não adianta. Daqui a um tempo vai ter uma IA que vai fazer uma minuta de sentença. Você vai conferir a primeira, pô, boa. Segunda, boa também. Terceira, boa. A partir da 4ª, assinatura digital e sistema repetitivo, causa chata. O cérebro é preguiçoso de todo ser humano. Isso é demonstrado pela psicologia cognitiva. Ou seja, eu preciso ter supervisão humana séria. Eu preciso de ter governança séria em relação a isso. Eu preciso de ter normas e técnicas, preciso ter uma regulação, preciso pensar em explicabilidade, mas eu deixo isso depois para vocês acessarem. E eu tenho as IAs generativas. E as IAs generativas, eu chego finalmente na ideia dos transformers estabelecido a partir, e especialmente notabilizado a partir do ChatGPT. E eu perguntei para o ChatGPT quem sou eu, e ele falou quem eu sou essa pessoa aqui. E essa pessoa que o ChatGPT disse que eu sou, não sou eu. Porque ele falou que eu estudei num lugar que eu não estudei, que eu escrevi livros que eu não escrevi, e que eu co-escrevi livros com pessoas que eu adoro, mas que eu não co-escrevi. Ele fez o que tecnicamente a gente chama de alucinar. É o termo técnico, alucinação maquínica. Os GPTs, ou os transformers, eles fazem a melhor continuidade algoritmo matemática de uma informação a partir de um comando, de um prompt. Então, ele cria. Ele não é uma ferramenta informacional, ele é uma ferramenta criativa. Se ele tiver uma boa estrutura ou for uma coisa mais recorrente, ele vai te dar uma resposta boa, em mais de 60% das vezes. Mas ele pode inventar coisas. Perguntaram para ele quando que o Ayrton Senna, que completou 30 anos da sua passagem, recentemente, no último dia 1º de maio, quando que ele morreu e onde. E o ChatGPT falou que ele morreu em Interlagos, em 1990. Porque a correlação Ayrton Senna em Interlagos, estatística, é muito maior do que a Ayrton Senna em Imola. Então, ele constrói informações. E isso poderia ficar só nesse problema da alucinação maquínica, mas aí pessoas da área do direito começaram a usar o ChatGPT para fazer petição e para fazer decisão. Coloca lá o comando e ele deu informação. E aí, o que aconteceu nos Estados Unidos, há mais ou menos um ano e meio atrás? Os advogados pediram para fazer uma petição, e ele fez. E ele inventou 4 decisões de tribunais, colocando o nome certo dos juízes, só que ele inventou a decisão. E quando isso caiu para o advogado ex-adverso, o advogado foi fazer pesquisa, é o advogado da Avianca, inclusive, e viu que aquelas decisões eram alucinadas. E o advogado, no primeiro momento, falou que não era bem assim, e depois confessou, tomou uma multa na cabeça, pagou, virou não é nem um King Kong mundial, né? Não é nem um mico mundial, porque todo mundo olha para esse advogado e fala burro, né? Porque a máquina trabalha sempre, tem que trabalhar com supervisão de um expert. Então, se você não se põe com a máquina, como a máquina fosse um auxiliar, como um expert, temos um problema. Se você acredita no que a máquina está te dando e você não tem capacidade de valorar se a informação que ela está te dando é boa ou ruim, não use. Porque você pode cavar um buraco, como aconteceu com um juiz federal aqui no Brasil, há uns 6 meses atrás. Tem até um processo no CNJ contra ele. Porque ele usou o ChatGPT, também inventou decisões do STJ, inclusive de alguns ministros do STJ, com o número, tudo certinho, parecia uma decisão linda do STJ, só que foi inventada. Então, eu preciso saber lidar. Eu preciso, então, lidar com esses modelos de fundação, aprendendo como fazer prompts
e usando eles para coisas boas. E pode chegar a coisas lindas. Por exemplo, essa imagem aqui do Jason Allen ganhou um prêmio internacional de arte. Ele usou uma ferramenta que se chama Midjourney e ele fez 600 prompts para chegar nessa imagem. 600 comandos seguidos para chegar na imagem. E que, inclusive, coloca uma discussão até que ponto que tem direito autoral, não tem, por conta da própria intervenção humana. 600 prompts é comando para caramba, dentro de uma janela de contexto. Só que eu preciso, então, entender que, para usar o ChatGPT, eu preciso saber o quê? Primeiro, como eu já disse, eu preciso entender que ele não é uma ferramenta informacional. Eu não posso fazer pesquisa, ele não é search, como eu faço no Google. Ele é uma ferramenta que você tem que trabalhar com ele, e é muito conveniente que você dê bases de dados para ele trabalhar. Você tem que, às vezes, fazer uso de vários prompts e direcionando a finalidade. Você precisa indicar métodos de argumentação. Coloquei alguns aqui, o AIDA, o Tomin, o copywriting, para você induzir ele um modo dele escrever melhor, com maior persuasão daquilo que você está falando. Ele pode te auxiliar como um co-escritor. Ele tem um problema que a gente chama de janela de contexto. Então, na hora que você começa a dar muitos prompts, ele começa a esquecer o que você perguntou. É como se fosse a Dory de um desenho, sabe? Procurando o Nemo, que ele tem problema de memória recente. Dependendo da versão, se você não está trabalhando com o GPT-4 ou que é o Omni, ele pode ter uma janela de contexto pequena, especialmente no gratuito. Mas, na hora que você começar a usar o ChatGPT ou qualquer um desses LLM, você tem que personalizá-lo. No caso do ChatGPT, você tem que pegar aqui a sua figurinha aqui embaixo e personalizar. Aí você vai falar, customizar para que você quer, quem é você, para que você quer que use ele, para que você indique ele, inclusive para que ele tente trabalhar predominantemente com fontes mais consistentes para trabalhar. Então, o primeiro passo é personalizar. Segundo, estratégias para fazer o prompt. Não fica comprando nenhum modelo de prompt, não. O próprio OpenAI fala que você tem que fazer instruções claras, fornecer textos de referência. Isso é importante, você pode usar textos seus mesmos para que induza o próprio modus operandi de que a máquina vai escrever. Você pode fazer vários prompts para induzir conhecimento e sempre começa todo prompt indicando qual que é a persona. Então, atue como um juiz trabalhista, atue como um advogado, atue como jornalista, atue como... Você tem que indicar a persona que ele deve assumir para fazer a construção da resposta. Mas você precisa pensar nele como alguém para te colaborar. Esse texto foi um texto que eu co-escrevi com ele em 25 minutos para o Conjur. Fiz ele em 25 minutos. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se você sabe usar a ferramenta, ele faz com que você ganhe muita produtividade e muita rapidez. Se você domina a ferramenta. Agora, se você não domina, ele pode ser o que é um cavalo de Troia para você. Então, percebam, primeira coisa que a gente precisa verificar, a gente precisa trabalhar com essa ideia. As redes sociais são a forja. Psicologia cognitivo-comportamental, design e IA. A gente tem que pegar isso no direito e usar isso em nosso benefício. Psicologia cognitivo-comportamental no sentido de entender melhor o perfil dos nossos usuários, de saber as nossas personas, de fazer análise diagnóstico da nossa litigância. É impressionante como a gente não tem ideia do perfil dos litigantes. O judiciário, e eu falo da ótica do sistema processual, da ótica do processualista, eu falo o processualista, ele é treinado para trabalhar com as consequências, ele não é treinado para trabalhar com as causas. Nós precisamos mudar o sistema e começar a permitir um sistema de justiça que trabalhe com as causas, com os gatilhos da litigância, com a litigância predatória, e me valer, inclusive, de mecanismos tecnológicos para isso. Porque eu vivencio o que, particularmente, eu chamo de virada tecnológica do sistema jurídico. Ou seja, eu não trabalho mais com o sistema jurídico usando tecnologias da informação e comunicação como mera ferramenta. Como eu estou tentando demonstrar para vocês, eu modifico o próprio modo, e no campo da justiça, isso significa que eu preciso fazer o quê? Primeiro, como eu já disse, eu preciso fazer um design da justiça centrado no ser humano, nos direitos humanos, e isso significa que eu preciso de ter uma justiça digitalizada e customizada para os cidadãos. Isso quer dizer que eu vou usar a tecnologia na medida da necessidade. Primeira coisa que eu preciso pedir para vocês é para vocês não ficarem com o anseio de ficar usando a tecnologia mais emblemática, a mais cara. Não. Você tem que usar a tecnologia que funciona. Às vezes, um software simples, que o pessoal da sua TI vai te gerar, resolve o seu problema. Para que você vai contratar uma empresa multinacional porque você vai ter que pagar uma fortuna? Você vai criar uma dependência dessa empresa para usar os serviços dela?
Você usa a tecnologia na medida da necessidade. Segundo, você usa a tecnologia percebendo que nós vivemos um país desigual. Então, cidadania digital é um problema para nós. Tem pessoas que não têm acesso a equipamento, que não têm conexão. E, por isso, existem, inclusive, alguns projetos para criar, inclusive, fóruns digitais físicos, que são localidades onde a pessoa não tem um fórum, não tem uma justiça, para que a pessoa que não tenha acesso à tecnologia possa, sei lá, resolver seus problemas de modo direcionado. É uma boa oportunidade. A ideia da usabilidade e de criação de interfaces mais adequadas. E, muito rapidamente, porque meu tempo já está terminando, eu preciso mostrar para vocês as etapas de implementação da tecnologia no sistema de justiça. Nós, no Brasil, a gente tem a primeira grande etapa, em parte, feita, que é a etapa da digitalização. Só que a etapa da digitalização não é mudar meio. É digitalizar os dados, extrair conhecimento dos dados e fazer atuações estratégicas a partir de dados. Isso é digitalizar. Só mudar de meio não muda nada. Auxilia a vida de vocês, que vocês podem trabalhar em casa, etc., etc., que pode fazer uma audiência por videoconferência, mas não muda a realidade do sistema. Para mudar a realidade do sistema, eu preciso trabalhar a etiologia dos litígios, entender como que os litígios funcionam, ter dados BIs que me permitam fazer o tratamento desses dados a partir de painéis inteligentes, ter data lakes e conhecer os tipos de litígios e litigantes. Eu trouxe só rapidamente aqui, esse é um modelo do TJ de Pernambuco, que é o Bastião, que ele basicamente é utilizado para fazer detecção de litigância predatória. Ele dá entrada, o sistema já verifica se um determinado advogado já propôs milhares de ações usando o mesmo conjunto de documentos. E se os documentos são os mesmos, ele tem o mesmo hash, que é o mesmo código. Eu consigo, inclusive, saber, a partir disso, que um mesmo advogado, às vezes, propôs milhares de ações. Isso já induz, no TJ Pernambuco, uma luz amarela para o núcleo de monitoramento de perfis de demandas. E aí o núcleo de monitoramento ele verifica se tem indícios de litigância predatória, e se tiver indícios de litigância predatória, eles analisam, às vezes até tagueiam todos os processos daquele escritório para fazer um tratamento direcionado num núcleo específico daquele tipo de litigância. A gente precisa lidar de um modo mais sério com os grandes litigantes no sistema. Eu preciso, mas essa é só a primeira etapa. A segunda etapa, que é da automação, é aquela na qual eu vou começar a usar IA, mas eu vou usar mecanismos de automação mesmo, de RPA, de Robotic Process Automation. É claro, e no judiciário tem uma tendência muito grande de uso de IA. O recente relatório divulgado há mais ou menos umas 2 semanas, fala que hoje nós temos aproximadamente 140 projetos envolvendo IA no judiciário brasileiro, mas a grande maioria está lidando o quê? Com classificação de processos, classificação de documentos, busca de automação, de RPA mesmo, padronização de legislação e jurisprudência, ou seja, um mecanismo muito mais de apoio. Mecanismo decisório ainda tem muito poucos. Mas eu posso usar para fazer automação procedimental. Eu trouxe alguns exemplos aqui do projeto Solaris, de um querido amigo meu, que é inclusive da Justiça do Trabalho, que é o doutor Braulio Guzmão, que o projeto Solaris eles estão criando um monte de robozinhos para fazer automações procedimentais, para agendamento de audiência, para publicação de decisões, para automação de atos constritivos, via Cisbajude, para fazer análise, inclusive, e esse é um outro projeto, o índice de conciliabilidade, para verificar quais processos que têm tendência de ter acordo, para eu já separá-los em detrimento dos demais, levando em consideração, inclusive, os advogados envolvidos, as empresas envolvidas, porque eu posso fazer, às vezes, uma semana de conciliação direcionada para esses grupos. Percebam, é usar dados, conhecimento, para estabelecer uma política estratégica de conciliação. Não é só criar o núcleo de conciliação. Eu preciso saber para que aquilo vai funcionar e direcionar para aquilo que vai funcionar. Classificação de recursos e prática de atos processuais em geral. E aí eu chego propriamente na etapa de transformação, que aí eu já vou ter atingido um sistema jurisdicional data-driven, efetivamente, eu vou ter uma interface mais fácil de se lidar, eu vou começar a me valer daquilo que tecnicamente a gente chama de adequação procedimental por tecnologia,
Eu vou criar, inclusive, plataformas digitalizadas para fazer, às vezes, ODR. Um exemplo que a gente tem na Justiça Civil é o consumidor.gov.br, associado ao PJE para ações consumeristas, mas eu posso pensar isso, e tem uma série de outros exemplos de adaptação procedimental de tecnologia, e, finalmente, pensar sempre em modelar o sistema de baixo para cima, para que eu consiga otimizar, inclusive, coisas prosaicas, como, por exemplo, a ideia de fazer pesquisa. Tem esse projeto do CNJ com o PNUD, capitaneado também pela UNB, que é o Pedro, que é um mecanismo que você coloca a petição inicial aqui e ele faz uma pesquisa de precedentes. E ele já te indica quais são os precedentes passíveis de serem aplicados naquele caso e vai facilitar uma pesquisa muito mais direcionada do que efetivamente está funcionando ou que se aplica ao caso. Eu não estou trabalhando com a pesquisa normalmente que a gente faz é a pesquisa booleana, que é por palavra-chave, que é a pesquisa semântica. Eu consigo encontrar os julgados com muito mais proficiência, com muito mais critério para chegar às melhores decisões que seriam aplicáveis àquele caso. Eu ainda tinha algumas questões envolvendo manipulação, questão de uso de riscos para a sociedade digital, mas, já que meu tempo está acabando exatamente nesse momento, o convite que eu faço aqui para vocês, na verdade, é o convite para que vocês comecem o processo para que vocês alcancem uma justiça data-driven, para que vocês comecem a trabalhar com os dados digitais, para que ele sirva de base para que vocês decidam. E mais, para que vocês expliquem, especialmente para os novos juízes, como lidar com essas novas tecnologias. Porque aqui, obviamente, eu não tive a oportunidade de falar de um sem número de questões que são do dia a dia, forense, como a questão das provas digitais, a questão em torno das técnicas antiforenses, que são técnicas para inibir a própria possibilidade de vocês, como juízes, ou da própria polícia, ter acesso a determinados tipos de informações. São técnicas informáticas para você impedir, para promover, por exemplo, blindagens patrimoniais muito sofisticadas. Então, o digital é essencial. E se as pessoas continuarem a achar que o digital é um negócio esquisito, é um negócio que eu não preciso ter preocupação, eu não vou nem conseguir ter uma vivência minimamente cordial em sociedade. Porque você vai começar a brigar com o seu vizinho, porque ele está enviesado com uma ideia maluca, porque ele caiu num funil de falácia, e ele acredita, às vezes, num político maluco, que tem umas ideias malucas, e, obviamente, isso vai te induzir. Então, eu costumo falar que, quando você lida hoje com pessoas que divergem do seu ponto de vista, você tem que ter empatia com essa pessoa. Empatia. Porque ela caiu no funil da falácia. Então, e você tentar ir para o caminho da racionalidade, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você só vai se desgastar. Então, você tem que ter empatia e criar técnicas de desenviesamento dessa pessoa. É trabalhoso, não é simples. Eu conto para vocês que estudo isso há muitos anos, e eu comecei a estudar isso por conta da advocacia, para me potencializar como uma pessoa para argumentar melhor, para ter maior persuasão, para ter maior convencimento. Mas isso abriu uma caixa de Pandora tão grande para a minha percepção, da própria sociedade do mundo, que me faz ter cada vez mais empatia com as pessoas quando eu vejo essas pessoas muito doidas, que acreditam que a Terra é plana e coisas do tipo. Eu tenho profunda empatia com essas pessoas, porque eu vejo que ela realmente caiu num ambiente no qual ela não consegue sair. E como a fonte de informação dela é a rede social dela, que vai ampliando o grau de enviesamento e colocando ela num funil cada vez mais estreito, é muito difícil sair desse labirinto. Mas eu queria pedir para vocês que vocês pensassem muito seriamente em levar a sério a digitalização. E levar a sério a digitalização não é preocupar-se com o PJE. É transformar o que a gente tem. E hoje, infelizmente, a gente só está começando, o CNJ tem o Codex, tem o DataJude, mas ainda com finalidade só para trabalhar com as ODS. A gente está começando. E eu estou aqui no ambiente e na justiça brasileira que tem condição de sair na vanguarda disso. Porque vocês sempre estiveram na vanguarda de todos os avanços tecnológicos. É chegada a hora de vocês entrarem na vanguarda real
para criarem uma justiça data-driven, que, inclusive, vai conseguir lidar melhor com toda a campanha que vocês, Justiça do Trabalho, sofrem contra. Todo o movimento global de, inclusive, esvaziamento e sucateamento da Justiça do Trabalho. Se vocês não usarem esse conhecimento para que vocês estejam um passo à frente, vocês estão perdendo uma grande oportunidade. Muito obrigado. O professor Gerli nos mostrou algumas coisas bem simples, nada complicado. Primeiro, eu entendi o aviãozinho, cheio de perfurações, mas aquilo faz a gente ver. Ele terminou dizendo: nós temos pontos vulneráveis e precisamos saber quais são. Também o S1 e o S2 me impressionou a forma singela até com que o senhor coloca, tanta coisa. O automático da gente funciona com facilidade. A gente, que é juiz do trabalho, em audiência, é testado inúmeras vezes. Mas eu preciso ligar o S2 logo em seguida, para ver para onde nós vamos. Inteligência artificial, a gente aprende aqui, lendo, estudando, pegando aparelho. Essa sua natural, inteligência natural, é surpreendente. Mas o que nós, da Justiça do Trabalho, precisamos fazer? Cuidar da governança desse assunto. E é para isso que nós estamos aqui, para nascer a preocupação. Obrigado, professor. Obrigada, desembargador. Convidamos o desembargador Emerson e o desembargador Álvaro para a entrega do certificado ao palestrante, Dr. Gerli. Muito obrigada. Convidamos os presentes para visitarem o Centro Cultural da Justiça do Trabalho. Podem se sentar. Obrigada. E agradecemos a participação dos intérpretes de Libras da Associação dos Surdos de Minas Gerais, Bruna Michele Pereira e Patrícia Alves Loureiro Serafim. Muito obrigada. Faremos um intervalo para um café e, a seguir, serão realizadas 2 reuniões. A primeira dos diretores e coordenadores das EJUDs e a segunda dos secretários das escolas judiciais. Muito obrigada. Boa tarde.